Eu até queria fazer uma pergunta. Eu acho que o atleta, o Júlio, se eu não me engano, já até competi com ele. Aquele atleta Marius Don, ele teve falência renal. E só que o laudo lá do médico, e ele até passou por uma entrevista junto com o médico, que foi pelo alto consumo de proteínas, não de esteroides. E aí eu fiz um vídeo passando aquela informação que eles passaram, só que a galera já caiu em cima, foi trembolona. E aí eu queria pedir para o senhor dar um esclarecimento, Kaminski também, falar um pouco sobre se há esse risco realmente ou se não. O Cami sabe, né? O que mais detona o rim? Diurético. Diurético, né? Assim, ó, vou contar uma história familiar, tá? Eu acho muito mais fácil pro atleta botar a culpa no macronutriente do que assumir o abuso de uma substância, porque aí ele realmente assumiu o risco e tá dizendo, eu errei. Sim. Botar a culpa na proteína, gente, você também come proteína, o meu foi excesso de proteína, porque é até engraçado, né, um atleta desse porte botar a culpa na pobre da proteína, né? É a síndrome do Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu vou pôr onde eu quiser. É mais ou menos isso. Não, a gente tem estudo aí recente de 4 gramas por quilo de proteína, que é um caminhão de proteína. A longo prazo, 0 dano renal. Quantas gramas? 4. Então, ele falou que ele consumia mais de 6 por quilo corporal. Já tem estudo que foi feito 1 ano de acompanhamento comparando 4.4, 2, 4.4 e 8 gramas. Então, assim, não foi isso. Né? Então, por exemplo, só para colocar na pesquisa que eu estou fazendo lá no Brasil Anabólico, eu pergunto lá no meio do caminho, né? Durante o período que você estava fazendo o ciclo, quais destas drogas aqui você chegou a usar junto com o esteroide anabolizante? 5% mais ou menos, 4,7%, referiram o uso de cocaína. Então, ou seja, cocaína você pode ter um espasmo coronariano, a gente atende no pronto-socorro isso. Né? Agora, de quem foi a culpa? Se é o cara do meu tamanho, beleza, mas se é o cara do tamanho de Julião aqui, vai falar o quê? Eu tive um problema renal uma vez e eu era de uma igreja e tinha acontecido uma cirurgia renal de um dos pastores e o outro tinha falecido também com problema renal. E aí eu tive um problema de urinar sangue por conta de pré-hormonal na época. E aí, só que nisso eu fui chamado para uma reunião, e foi porque você tomou anabolizante e tal. Só que eu não quis responder nem que sim, nem que não. A pergunta que eu fiz foi, pastor, o tal pastor infelizmente faleceu com problema renal. O outro pastor acabou de fazer uma cirurgia renal. Por que só eu teve esse questionamento do anabolizante? Porque todos, a gente tinha a mesma faixa etária, né, de idade. Então é assim, se você é um praticante de musculação, se você usa esteroide, você pode morrer, às vezes até atropelado. Eu ia fazer outra pergunta pro pastor. Pastor, como é que você sabe que eu urinei sangue? Não, mas acabou sabendo que minha esposa pediu oração lá na época. Ah, entendi. Entendeu? Aí chegou até ele. Aí ele me chamou depois. Mas assim, igual a Mas gente aí, já... mas aí você vê, né, como é que é a mente da pessoa, né? Ele olhava já você com um olhar assim diferente, Sim. do tipo, pô, esse cara tá fazendo coisa preconceito. errada. Já o preconceito, né? A gente já falou aqui sobre o caso do paciente que eu acompanho que teve falência dos rins por anti-inflamatório, né? Para não sentir dor pós-treino. Vi aquele vídeo, aí eu tive febre eu não lembro que dia foi. Aí minha esposa, toma aqui, ó. Eu falei, não vou. Eu tinha acabado de ver o vídeo do Kaminski. Falei, não quero não, eu suporto essa febre aí por hoje. Mas Eu já quase tive problema renal por causa de anti-inflamatório. O Justo. Julião, no Quite, né, Julião? Sim. Então eu fui pro Quite, isso é uma história que eu nunca contei. E na minha segunda preparação. E com muita dor nos cotovelos, mas eu não podia parar, até porque eu tinha prometido que ia voltar. Eu falei, não, eu vou voltar de qualquer jeito. E aí foi se intensificando a dor, e não teve jeito. Chegou um dia lá, eu cheguei pro Oscar e falei, cara, não tô aguentando. Ele falou, cara, não tem o que fazer, toma anti-inflamatório. E aí eu comecei Olfen, que é o diclofenaco sódico, 50 mg 2 horas antes para treinar, e tomavam depois do treino para aguentar a porrada que foi o treino. E foi assim 15 dias. Na minha última semana comecei a sentir fortes dores no abdômen e não consegui comer minha última refeição. À noite eu comecei a vomitar e perdendo muita água. Chegou de manhã eu estava com 5 quilos a menos.
E, cara, tem alguma coisa errada. Tentei tomar um remédio para ver se passava. Não consegui. Fui pro hospital. Quando eu cheguei no hospital, a creatinina minha já estava indo para 2. Aí me internaram. Faltava 2 dias para eu viajar para os Estados Unidos. Falaram, cara, você não vai sair. Puta merda, Júlio. Faltando 2 dias pra você 2 viajar dias. pra competir. E perdeu Exato. 5 quilos, Não, automaticamente vai por soro, o cara já se desespera. Exato, Pô, foi o que aconteceu. Vou ficar retido, fudeu. Aí eu tomei soro, tomei glicose, tomei sódio, tomei potássio. Tive que tomar todo o coquetel para poder voltar. E aí eu fui voltando, só que eles falaram, cara, pelo menos 3 dias internado. Tratamento impressionante de agilidade, incrível como eu fui tratado lá. E aí o Ascar tem muita moral, depois ele chegou até o hospital e foi conversar com o médico pra saber o que tinha acontecido, né? E aí ele veio até mim e perguntou, falou, cara, e aí? Eu falei, pô, eu tô tomando isso daqui e tô combinando com o meu remédio de pressão alta. Eu tenho prolapso da válvula mitral. Então eu tava usando uma maleato de enalapril, 10mg manhã e noite, junto com os esteroides, junto com IGF e GH, mais T3 e o anti-inflamatório. Então olha a combinação como é que tava. Conclusão, no hospital eu conversei com o Ascar, ele falou, falei, cara, eu preciso viajar, cara, dá um jeito aí. Aí o Ascar falou, cara, eu não consigo fazer você viajar se a gente não passar no exame. Eu falei, como que a gente vai fazer esse exame? Eu vou conseguir liberar você, mas a gente precisa fazer o seguinte, eu preciso que você tome, era 6 litros. São 3 garrafas. São 4 garrafas de 1,5 litro. Que é, 6 litros. Eu saí do hospital, fiquei o dia inteiro no hospital. Cheguei, era 8 horas da manhã, saí 6 horas da tarde. Quando eu saí, ele falou, preciso que você tome esses 6 litros de água e eu preciso que você urine esses 6 litros até 6 horas da manhã. Para comprovar que o sistema renal está operando. Para saber se o seu rim está funcionando. Se o seu rim estiver funcionando, a gente vai continuar. Senão, eu não tenho mais o que fazer. E aí, assim, ele abaixou toda a proteína, usei só carboidrato nesse dia, né? Cortei totalmente o sal, porque eu já tinha usado muito sódio e muito potássio no hospital, e passei o resto do dia comendo só carboidrato para recuperar o peso, mas carboidrato bom. No dia seguinte, consegui urinar. Nos 6 litros, a urina estava boa, fui e fiz um novo exame de sangue, já tinha baixado minha creatinina para 1,5. Mais uma pergunta. A tua preocupação estava nos rins ou em perder a competição? Em perder a competição, Renato. Entendeu, doutor? Em perder a competição. A alta performance é isso. Foi feita uma entrevista, você chegou a ver, doutor, com os atletas das Olimpíadas? Sim. Comenta aí, doutor. É justamente isso, né? Eu tava até falando, né? O esporte, ele é saúde. A competição, o resultado, desempenho... É guerra. Não necessariamente. O atleta, ele é um indivíduo que muitas vezes ele fica com o pé na lesão, com o pé no dano e o outro pé no sabonete. O corpo na lesão, doutor. E o outro pé no sabonete, né? Então, o alto rendimento não necessariamente é saúde, né? Todo mundo tem o atleta como modelo de saúde. Não é um modelo Por causa do físico, de né? Um físico limpo, definido, trincado. Olha e fala assim, cara, esse cara é muito saudável, porque a saúde, dentro da mentalidade, está ligado a um físico bonito, estético. Sem gordura. Sem gordura, né? Mas se o Júlio, naquele momento, não tivesse tido sintomas tão severos, se o Júlio naquele momento, mesmo tendo sintomas tão severos, não tivesse toda essa assistência e continuasse ali lutando, batendo, e por algum motivo sofresse alguma fatalidade, dentro da mídia, qual teria sido o grande culpado da morte dele, doutor? esteroide anabólico. Esteroide anabólico. Eu postei esses dias, que eu fiz uma brincadeira que eu falo, perto de 1% da população tem um aneurisma cerebral, que muitas vezes não tem nenhum sintoma e muitas vezes não vai ter nenhuma repercussão clínica, mas 1% da população aproximadamente tem uma alteração vascular no cérebro. E esse aneurisma ele pode romper. Então, se eu estiver aqui com este chassi de grilo no ponto de ônibus e de repente estourar um aneurisma em mim e eu catapimba ali e morrer, meia idade, né? Já fez aí, que pena, tem uma vida pela frente.
Agora, se pegar um fisiculturista e acontecer exatamente a mesma coisa, o olhar não vai ser o mesmo. Não tenho dúvida. O olhar não vai ser o mesmo. E aí é o que eu estava falando, por exemplo, chegou uma pessoa muito grande no pronto-socorro infartando, ele pode ter usado cocaína. E às vezes ele não vai falar que ele usou cocaína. Mas aí, estigmatizado pelo tamanho, ele fica como sendo o esteroide anabólico.